Só para Por entender, favor, deputado Jerônimo. Eu cheguei atrasado, deputada Tereza, estávamos na Conab tratando do tema milho. Queria só consultar a Vossa Excelência se nós poderíamos fazer a nossa fala já agora. Por favor. Sabe que as nossas agendas... Por favor. Então, eu agradeço, quero saudar o deputado Aelton também, e não imagine descaso caso a gente não possa permanecer, mesmo tendo falado agora. Quero saudar o André Luiz e o Marcos Vinícius. E quando a deputada Tereza apresentou o requerimento para que essa reunião tivesse esse debate, eu aproveitei, deputado Méliès, e pedi o apoio de Vossas Excelências para adicionar o tema biodiesel. Eu tive a oportunidade de ter sido o presidente e o criador aqui nesta casa da Frente Parlamentar do Biodiesel, que hoje é muito bem conduzida pelo amigo e colega deputado Evandro Gussi, né, e nós temos uma ligação com esse segmento muito importante. E eu queria apenas iniciar, deputada Tereza, a sua pergunta no tocante ao biodiesel. Eu já tenho a resposta. Nós estivemos, e foi a única vez que inclusive estive lá, ainda a presidente Graça Foster, com todo o setor, a Aprobio, o Brabio, a Biov, e lá eu ouvi dela, como presidenta daquela importante empresa. Hoje está toda quebrada, lamentavelmente, pela situação que ela passa, mas ela disse não ter nenhum interesse no biodiesel, que o interesse dela é a venda de combustível fóssil, dela, Petrobras. Então, esta afirmação eu ouvi, e naquele momento, Marcos Vinícius, eu senti mais do que nunca a falta de planejamento energético do Brasil, que é o grande tema. Nós primeiro tivemos o biodiesel, lá no momento, em 2005, 2004, quando parecia que ia faltar diesel no mundo. A grande ideia, e realmente foi uma bela ideia, como se fosse a solução, o biodiesel para o Brasil. De repente, quando se descobriu o pré-sal, esse projeto foi colocado à látere do planejamento, e de repente o próprio motor, que era o Euro 3, passa para Euro 5, vem toda uma mudança. Aí o biodiesel não é mais importante, o mais é o S50, S10. O Brasil não sabe ainda, e penso que esta é a necessidade de termos um encaminhamento. E na semana passada, meus queridos deputados, colegas, estivemos com a Frente Parlamentar lá com o ministro Eduardo Braga de Minas e Energia, tratando do marco regulatório do setor. O grande problema que nós temos é a falta de planejamento. Uma hora o governo abre o BNDES, deixa todo mundo buscar dinheiro e cria usinas, tanto de etanol quanto de biodiesel. Aí criam as usinas, uma oferta menor que a demanda, muda de estratégia, dinheiros públicos que acabam sendo subutilizados, porque poderiam ser potencializados nisso. Nós temos que, obrigatoriamente, ter uma proposta de marco regulatório. Nós fomos buscar o B8 na semana passada. A proposta do ministro é que tenha que fazer os testes para aplicação disso. Eu quero fazer formalmente, deputada Tereza, aqui, e depois ser respondido, se não hoje, no momento oportuno. Primeiro, a Petrobras tem planejamento para os estudos e a pesquisa, os testes da aplicação do B8, B9, B10, nós sabemos que só tinha até o B5. Conseguimos o 7, mas a Anfávia disse que não pode avançar. Então, nós precisamos disso. Eu tenho informações que a Petrobras não tem sequer dinheiro para os testes da ampliação da mistura. Paralelo a isso, a ANP, o Conselho Energético Nacional, toma uma decisão de liberar a ampliação voluntária, que precisa, a mistura voluntária, que precisa a regulamentação da ANP também. E eu temo que uma hora o marco regulatório seja sinalizador de um fato, a ANP de um jeito, o CNPE, se não me engano, de uma outra forma. Então, nós precisamos ter essa organização. Eu gostaria de deixar aqui formalmente qual é o cronograma dos testes nos veículos para a utilização do B8. E o que a Petrobras, que lá atrás disse que era contra, agora tem outro presidente, pensa do futuro do biodiesel na ampliação da mistura e da implantação do marco regulatório, que inclusive tramita lá no Senado um projeto de lei com esse tema, e que nós estamos conversando lá com o ministro de Minas e Energia. E para encerrar, minha querida deputada Tereza, o governo criou, é a característica desse governo, né, um grupo com todos os ministérios praticamente, mais outros técnicos ainda, que é conduzido pela Casa Civil ou pela Relações Institucionais, que a gente nem sabe, troca toda hora o nome, né? Mas isso é para não decidir. Nós vamos levando tempo para fazer reunião. Por que não o governo brasileiro, e eu acho que esse é um encaminhamento político aqui,
não passa esta tarefa para o Ministério de Minas e Energia. Nós temos um ministro de Minas e Energia que não decide, tem que ser um grupo conduzido até por uma figura muito querida no aspecto de trato, que é o Rodrigo Rodrigues, mas ele é mais do que o ministro na condição de gestor daquele grupo. Então eu penso que o Brasil, que tem o Ministério de Minas e Energia, deveria dar a ele a competência para conduzir a política energética, que não acontecendo como não acontece, temos essas fragilidades todas que a gente percebe aqui. E também gostaria de aproveitar aqui o gerente de planejamento empresarial. O Rio Grande do Sul é um estado que não produz etanol. E, portanto, nós temos, além da carga tributária, um dos estados com mais alto custo, porque você tem que importar. A gente sabe que a realidade climática é muito apontada, enfim, e como um problema. O perfil da lavoura de soja lá também é bastante evoluído, mas eu gostaria que, se não hoje, provavelmente o amigo não poderá fazer hoje, nos desse uma posição com relação ao que pensa a Petrobras, com relação ao futuro da produção de etanol no Rio Grande do Sul. Tivemos lá um projeto, a Norobios, em São Luís Gonzaga, que fez um grande investimento no projeto e ficou pelo caminho porque não teve uma orientação de governo também. Então eu já deixo também esse encaminhamento, que eu acho que é importante para nós gaúchos termos uma posição. Muito obrigado e parabéns à deputada pela iniciativa da reunião. Obrigado, deputado Jerônimo.